Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que o Senhor, pela sua misericórdia, fale conosco nessa noite, que essa palavra que foi lida seja alimento para o nosso coração, que seja, de fato, direção para a nossa vida. Se você puder permanecer com esse texto aberto, retornaremos a essa passagem durante a nossa reflexão. Mateus, Marcos e João relatam esse episódio em que Jesus, de uma forma sobrenatural, andou sobre as águas. Nós vamos discorrer aqui a partir da descrição de Mateus, mas certamente fazendo referência também aos outros evangelistas. E Mateus, ele liga cronologicamente esse trecho que nós lemos aos outros episódios que foram registrados nesse capítulo 14. A partir do versículo 1, Mateus diz que João Batista tinha sido decapitado por ordem de Herodes, e essa notícia da morte de João Batista chegou até Jesus no momento em que os discípulos retornavam da missão para a qual tinham sido enviados, e eles trazendo relatório, Jesus percebeu que eles estavam cansados. Os evangelhos afirmam que pessoas iam e vinham, e muitas vezes os discípulos não tinham tempo nem mesmo para se alimentar. Jesus então os convida para que eles entrassem então no barco e fossem para um lugar deserto, para um tempo de descanso. E assim eles fazem. Mas a multidão, ao perceber a movimentação, seguem por terra e caminhando, eles chegam até o local para onde Jesus estava indo com seus discípulos, antes mesmo da chegada de Jesus. Quando Jesus ali desembarca, e ao ver a multidão, e apesar da multidão ter atrapalhado o retiro que Jesus tinha programado, ele olha para eles, e cheio de misericórdia, se compadece, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Jesus então passa a ensiná-los, a curar os seus enfermos, e já ao final da tarde, percebendo que a multidão estava com fome, Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, e toda a multidão se alimentou. Cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E é nesse ponto que inicia então o versículo 22, que diz que logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco. Logo em seguida. A partir daí, nesse texto, tanto Mateus quanto Marcos dizem que Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado do mar de Tiberíades. E por que exatamente dessa insistência ou dessa ordem de Jesus
para que os discípulos entrassem no barco. João nos dá alguns detalhes que talvez nos fazem entender o propósito. Quando Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, a multidão ficou tão maravilhada que eles disseram: este é o profeta de Deus que estava para vir ao mundo. E queriam então proclamar Jesus como rei e fazer isso à força. Jesus, entendendo a expectativa equivocada da multidão, porque de fato ele era um rei e ele veio para reinar, mas seria um reinado espiritual, não apenas um reinado político como eles esperavam. E sabendo Jesus que os discípulos até aquele momento ainda não tinham entendido plenamente esse propósito, orientou que eles seguissem, que fosse à frente, que o aguardassem em Betsaida, até que ele despedisse a multidão. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E aqui está um exemplo que nós precisamos seguir. Jesus foi para um lugar deserto ter um tempo de oração. Precisamos desenvolver isso nas nossas vidas, irmãos. Precisamos desenvolver essa prática da solitude, do silêncio, de estarmos a sós com Deus. Em tempos de tanta correria, de tanto barulho, nem sempre conseguimos nos conectar com Deus, porque estamos conectados com muitas outras coisas, ouvimos tantas outras vozes e dificilmente conseguimos parar para discernir a vontade de Deus para nós. Jesus Cristo fazia isso, era uma prática constante na sua vida e no seu ministério. Em momentos críticos, em momentos de decisões importantes, Jesus Cristo se retirava e ali ele podia então ouvir a direção do Pai. A sua agenda era alinhada com a agenda do Espírito, ele entendia os propósitos de Deus para ele e ele seguia nessa missão. Assim Jesus não perdia o foco, ele não mudava de direção. Jesus Cristo se mantinha firme no propósito para o qual ele tinha sido enviado. Nós temos uma missão, nós temos um propósito na nossa vida, na nossa existência, e nós precisamos achegar a Deus para discernirmos isso. Precisamos desenvolver essa habilidade de pararmos tudo para ouvirmos Deus. No meu momento devocional, eu costumo às vezes colocar algumas músicas para ouvir, enquanto estou ali meditando, refletindo. E muitas vezes isso é positivo, porque por meio das canções eu sou inspirado, às vezes ouço Deus falando. Mas percebi também que algumas vezes as canções me atrapalhavam, porque eu as usava como uma forma de preencher o vazio provocado pelo silêncio. Às vezes não damos conta de estar em silêncio, porque é provável que vamos descobrir coisas a respeito de nós mesmos, do nosso coração, ou discernir intenções e propósitos de Deus para os quais não estamos dispostos ou preparados para ouvir. Mas eu quero te incentivar a ir para um lugar, desligar o celular, fechar a porta e ouvir Deus. Insisto, porque se de repente alguém ainda não está experimentando dessa grande oportunidade, privilégio, que faça isso. Isso é essencial para organizar a nossa vida e nos manter dentro dos trilhos e vivermos o propósito de Deus. Talvez para quem ainda não está habituado a isso, pode experimentar de um certo desconforto no início, porque estar num lugar a sós com Deus, para quem não se sente muito à vontade, é como se assentar num ônibus, num transporte coletivo ao lado de alguém que você não conhece. No primeiro momento há aquela estranheza, aquele estranhamento, é alguém que você não tem intimidade. Eu me lembro que uma certa ocasião, viajando de Belo Horizonte até Ipatinga, também no leste de Minas, eu fiz esse trecho de trem. E o trem que sai de Belo Horizonte até Vitória, ele parte às 7h30 da manhã, saindo de Belo Horizonte. Mas o embarque tem que ser feito às 7 horas. E eu me lembro que eu embarquei, me assentei na poltrona próxima à janela, e depois veio uma senhora e se assentou do meu lado. Ela seria minha companheira de viagem. Eu não a conhecia. E parecia que ela não estava só viajando a passeio, parece que ela estava de mudança. Porque além das muitas bolsas, tinha sacola, ventilador, parece que ela estava levando tudo dentro do trem. E eu fiquei ali, até que de repente ela puxou conversa. E eu me lembro que
E acreditem vocês, antes mesmo do trem partir, em 30 minutos eu já conhecia toda a vida dela. Já sabia quantos filhos ela tinha, onde ela morava, do que ela gostava. E quando a viagem foi avançando lá, depois de 2 horas de viagem, já éramos amigos íntimos. Ela já estava me chamando para participar da marmita de comida que ela tinha levado, do refrigerante no PET de 2 litros congelado que ela tinha levado também. E aí foi aquela festa. Como todo bom mineiro, que diz que mineiro é contador de história, já estávamos à vontade, ouvindo as histórias um do outro, e a viagem foi seguindo. Quando nos aproximamos de Deus, às vezes nós não temos muito assunto, nos sentimos desconfortáveis, mas quanto mais nos aproximamos dEle, vamos gerando intimidade, vamos ficando à vontade, nos sentimos íntimos do Senhor. Jesus Cristo foi para o monte, foi para um lugar deserto, para falar com Deus. E Ele nos dá o exemplo, porque se Cristo, Filho de Deus, tinha esse compromisso de ouvir o Pai, muito mais nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade com este compromisso de dedicarmos tempo a sós com Deus. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância. Ao cair da tarde, os discípulos tinham seguido então a orientação do mestre, e navegando pelo mar de Tiberíades, em direção a Betsaida, onde possivelmente encontrariam com Jesus. Mas eles chegam até aquele poço, Jesus não estava lá, e a noite foi caindo, foi escurecendo. Jesus permanecia ainda em terra, permanecia ele no monte, quando diz que então eles a considerável distância, possivelmente já na metade da viagem, João nos dá alguns detalhes mais específicos. João diz no seu evangelho que eles já tinham remado cerca de 5 a 6 quilômetros. E o mar de Tiberíades, de largura, tinha aproximadamente 11 quilômetros. Então eles estavam aproximadamente na metade do percurso. É provável que o vento os tenha forçado a ir na direção contrária. Agora já seguindo para Cafarnaum, estavam no meio do mar e a tempestade, o mar estava revolto, as águas estavam agitadas e os discípulos sozinhos ali. É interessante pensar que muitas vezes nós caminhamos, seguimos a nossa jornada, na esperança de que será mais um dia, mais uma jornada comum, e de repente somos surpreendidos pelas adversidades da vida e pelos problemas. Lá estavam os discípulos, a maior parte deles eram pescadores, e por causa desse ofício certamente conheciam muito bem aquela região, conheciam aquele mar, eram experientes, mas apesar de toda a experiência, eles estavam em apuros, porque o barco onde estavam sendo fustigados pelas ondas. O mesmo acontece com as nossas vidas, irmãos. Por mais experientes que sejamos, por mais, às vezes, dificuldades que já tenhamos enfrentado em algum momento passado, cada situação que enfrentamos, às vezes, nos apresenta um novo desafio. Cada tempestade é uma nova tempestade. Cada problema é um novo problema. Muitas vezes nós não esperamos, mas no percurso da vida somos surpreendidos com um diagnóstico ruim, somos surpreendidos com uma notícia que talvez ponha em fim um sonho, um projeto. Às vezes, na nossa jornada e caminhada, as ondas nos atacam, o vento vem contra nós e sentimos que estamos no meio do caos. Mas a boa notícia é que mesmo nessas circunstâncias mais adversas, os olhos do Senhor estão sobre nós. O Evangelho de Marcos diz que Jesus, de onde ele estava, ele viu a aflição dos discípulos. Jesus viu que os discípulos estavam remando com dificuldade por causa do vento forte. O Senhor nos vê em tudo que estamos passando. Eu não sei quais são os sentimentos ou os posicionamentos que você tem desenvolvido diante das adversidades.
Talvez você tenha pensado ou sentido que está sozinho, que Deus não se importa, que Deus é indiferente, que Deus te abandonou, que Ele te direcionou por um caminho e Ele não está com você na hora que você mais precisa. Eu não sei que tipo de sentimento você tem nutrido na hora da adversidade, mas uma coisa nós precisamos entender: o Senhor sempre nos vê, o Senhor está com os olhos voltados para nós, como cantamos aqui. O Senhor, Ele sonda, Ele conhece os nossos corações, o Senhor sabe da nossa história, não há nenhum lugar onde possamos esconder dos olhos de Deus. Ele contempla a nossa vida e mais, Ele tem compaixão de nós, Ele vê a nossa aflição e o nosso sofrimento. Não servimos a um Deus indiferente. E aí muitos se questionam: por que então o Senhor permite que enfrentemos situações difíceis? Por que Ele não nos responde? Porque parece que Ele está totalmente em silêncio, e o silêncio de Deus não significa que Ele esteja indiferente. É como a mãe que vê um filho tropeçar e cair, e às vezes no ímpeto a mãe pode ir em direção ao filho e levantá-lo, mas muitas mães ficam apenas olhando para ver se está tudo bem, e se viu que está tudo bem, não vai, porque senão a criança pode chorar, pode ter uma reação desnecessária, não é assim? Mas a mãe está observando, e às vezes ela até se compadece e imagina que aquela queda, aquele tombo doeu, foi difícil. Deus, quando olha para nós, Ele também se sensibiliza com o nosso sofrimento. Deus entende as nossas dores e as nossas aflições. Mesmo quando Ele está em silêncio, Ele está velando por nós, Ele está olhando para as nossas necessidades, mas às vezes nos deixa sacudir a poeira, levantar. Porque Deus não quer nos infantilizar. A intenção de Deus não é nos tornar filhos mimados. Algumas situações nós vamos dar conta de levantar sozinhos. Algumas situações nós vamos chorar ali e vamos encontrar respostas. E o Senhor está nos supervisionando. Os olhos dele estão sobre nós. Mesmo quando nós não ouvimos, mesmo quando ele parece estar distante, a manifestação do Senhor continua sendo real pela sua graça, que nos alcança com seu olhar de misericórdia. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Eu disse para você que diante da dificuldade, da aflição, do sofrimento, a boa notícia é que os olhos do Senhor estão sobre nós, mas existe ainda algo que é muito mais especial. Ele não só nos vê, mas Ele vem ao nosso encontro. O Senhor é um Deus que se aproxima, Ele é o socorro presente na hora da angústia. Ele é o Deus que se movimenta, Ele é o Deus que se aproxima, Ele é o Deus que vem para nos socorrer. É bem verdade que nem sempre Ele se aproxima, que nem sempre Ele vem quando nós esperamos, no nosso tempo. Nem sempre a manifestação de Deus acontece segundo aquilo que nós planejamos, mas Ele sempre vem. Há um ditado que afirma que Deus tarda, mas não falha. A verdade é que Ele não tarda e nem falha. Ele vem na hora certa. Ele vem no momento necessário. Ele se manifesta no momento oportuno. O Senhor vem quando nós precisamos. O texto que lemos diz que os discípulos seguiram e quando a noite chegou, eles estavam no mar. E chegada a noite, os ventos vieram contra a embarcação. Os romanos dividiam a noite em 4 tempos de 3 horas, 4 vigílias. A primeira vigília era de 18 às 21. A segunda vigília de 21 à meia-noite. A terceira de meia-noite às 3 da madrugada. E a quarta vigília de 3 até às 6. O texto, nessa versão que nós lemos, diz que alta madrugada, Jesus foi ao encontro deles. Na outra versão diz que na quarta vigília. Se a tormenta, se a turbulência iniciou, talvez na segunda ou na terceira vigília,
Jesus só foi ao encontro deles na quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, entre 3 e 6 da madrugada. Foi o momento em que o Senhor se dirigiu a eles. Por que Ele não foi antes? Por que Jesus não se manifestou, não apareceu já nos primeiros ventos? Por que Jesus já não estava com eles desde a primeira vigília? Por que Jesus não atendeu ao pedido de Marta e Maria quando mandaram notícias de que Lázaro estava gravemente enfermo? Por que Jesus não saiu de onde estava e foi imediatamente atender aquela mulher, aquelas irmãs? Porque Jesus parece muitas vezes permitir que o nosso sofrimento se prolongue, que algumas situações da nossa vida continuem às vezes nos afetando por longo tempo. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, não apenas se compadece de nós, não apenas intervém em nosso favor, mas Ele faz isso para que haja em nós crescimento, para que nós entendamos a sua vontade, e Ele jamais manifesta, Ele jamais intervém antes do momento, para que não se interrompa o trabalhar de Deus e o propósito de Deus para o nosso crescimento, para o fortalecimento da nossa fé, para que possamos avançar no nosso relacionamento com Ele. Ele tem a hora certa para agir. Alta madrugada, Jesus foi ao encontro dos discípulos. Ele age no momento certo. Ele manifesta no momento certo. Versículo 26, versículo 25 ainda diz que alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Jesus foi ao encontro deles, tendo descido do monte, provavelmente foi percorrendo a beira do mar de Tiberíades, até que em um determinado ponto, ele seguiu a caminhada andando sobre as águas. Isso é algo sobrenatural. É surpreendente. É maravilhoso. É fantástico pensar que o Deus que nós servimos não necessariamente usa os caminhos tradicionais. Ele tem os seus meios, Ele tem as suas rotas, mas o fato é que Ele vem ao nosso encontro. Andando Jesus por sobre as águas, Ele foi ao encontro dos discípulos. E aquela cena de fato era assustadora para eles. Tão assustadora, e o medo era tão grande, tanto da tempestade, do que eles estavam enfrentando, como também daquela cena, aquele vulto que vinha se aproximando no meio das águas, que eles pensaram que era um fantasma. Quando às vezes estamos amedrontados demais, quando o problema é muito grande, às vezes a gente costuma ver coisas onde não tem. O problema parece ser maior do que é, a situação parece ser muito mais assustadora, mas o fato era que Jesus estava se aproximando. Jesus tem os seus caminhos, muitas vezes caminhos que não são tradicionais, não são os caminhos óbvios, não são as rotas que nós imaginamos que Ele usará para vir ao nosso encontro. No restante dessa história, a multidão que, tendo experimentado dos pães e dos peixes, que estavam do lado direito do mar de Tiberíades, apesar de os evangelhos dizerem que Jesus ficou ali para despedir a multidão, nem todos foram embora naquela mesma noite. E ao amanhecer, eles perceberam que apenas um barco tinha partido dali com os discípulos, mas Jesus não tinha entrado nele. Pela manhã, outros barcos vieram de Tiberíades, e ao perceber que Jesus nem os discípulos estavam ali, aquela multidão entrou então no barco, a multidão remanescente entrou nos barcos e foram para o outro lado, em direção a Cafarnaum. E quando chegaram em Cafarnaum, que viram Jesus lá, ficaram admirados. E a pergunta que eles fizeram para Jesus foi: mestre, quando chegaste aqui? A admiração deles ao terem se encontrado com Jesus e não terem visto Jesus partir em nenhum barco, apesar da possibilidade dele ir por terra ou mesmo em outro barco, mas eles perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? E eu acho que essa pergunta não expressa totalmente a inquietação que eles tinham. Talvez eles queriam saber mais do que isso. O que eles queriam saber era como o Senhor chegou aqui.
Mas ninguém poderia formular uma pergunta diferente dessa, de quando o Senhor chegou, porque talvez ninguém pudesse imaginar uma outra forma, senão por barco ou por terra, quando na verdade Jesus estava andando sobre as águas. Eu gosto dessa possibilidade de pensar que podemos ser surpreendidos por Deus. Eu gosto dessa possibilidade de pensar que quando nós achamos que todos os recursos se esgotaram, ou que de alguma forma o socorro virá por um caminho, Deus pode usar situações diferentes, mas dentro da sua soberania, para manifestar a sua vontade nas nossas vidas. Ele andou sobre as águas. Ele foi ao encontro dos discípulos. Quando viram, ficaram aterrorizados e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. É muito especial quando conseguimos ouvir as palavras de encorajamento do Senhor. Quando estamos no caos, quando estamos no meio da tempestade e o nosso coração está atribulado, quando a tempestade dentro de nós é maior do que o que está do lado de fora, quando o coração, apesar de estar inquieto, quando tudo parece estar fora de controle, ouvimos o Senhor dizendo: coragem, tenha bom ânimo. E a minha oração nessa noite é para que, se você que está aqui está vivendo também um momento de adversidade, se as ondas estão vindo contra você, se o vento está forte, se talvez a situação está agitada na sua vida, que agora aqui você possa ouvir a voz do Espírito do Senhor dizendo para você: coragem, tenha bom ânimo, não tenha medo. Jesus Cristo se dirigiu àqueles homens atribulados, angustiados, amedrontados. Havia um risco real de morte, havia um risco real de afogamento, havia um risco ali para aqueles que estavam naquele barco. Jesus disse: se acalmem, tenham bom ânimo. E a base para que eles pudessem se acalmar foi o que Jesus Cristo disse: sou eu, não é um fantasma. Mesmo que a visão de vocês esteja talvez distorcida por causa da circunstância, ou mesmo a noite não esteja permitindo que vocês vejam, escutem a minha voz, é uma voz familiar, sou eu, é o mestre de vocês. Jesus Cristo disse: sou eu. Eu sou. Eu sou. É aquele que já tem realizado diante de vocês muitos milagres. Irmãos, o que pode nos dar segurança nas situações que estamos vivendo, não é nenhuma palavra de otimismo que recebemos de alguém, não é nenhuma boa intenção a respeito de pessoas que nos querem bem. O que de fato nos sustenta e nos dá segurança é saber que estamos debaixo dos cuidados de um Deus que é o eu sou. É aquele que governa sobre todas as coisas, que é Senhor sobre todas as coisas, que se importa conosco, que vem ao nosso encontro, e Ele nos diz para nos acalmarmos. Renova o seu ânimo. Quando enfrentamos algumas lutas que são persistentes, às vezes sentimos que a nossa energia está indo embora, que o nosso vigor está se acabando. Talvez como a luta daquela mulher do fluxo de sangue, que 12 anos lutando contra uma hemorragia grave, certamente num quadro já crônico de anemia, de fraqueza, de debilidade, aquela mulher retoma a sua força e a sua esperança quando ouve falar que Jesus Cristo estava passando por ali, e ela vai ao seu encontro e toca nas suas vestes. Renova o seu ânimo diante do fato de que estamos diante daquele que é poderoso, que se declara como eu sou e que tem todo o poder, que tem o domínio de todas as coisas, e nele nós podemos descansar. Se acalmem. Eu estou aqui. Jesus Cristo disse: o socorro chegou. Eu estava vendo lá do monte, eu vi o encontro de vocês. Se acalmem. E agora o que se sucede é ainda mais surpreendente.
talvez nem os melhores roteiristas de Hollywood podiam pensar num desfecho como esse. Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Por um lado, não é tão surpreendente, porque quem fez esse pedido é o Pedro. Pedro, que é tão impetuoso. É provável que ele nem pensou antes de pedir, é provável que ele não calculou os riscos. Irmãos, porque se a situação já estava tão crítica dentro do barco, se o risco já era tão grande, se as ondas, se os ventos já estavam assustando tanto quem estava dentro do barco, por que Pedro pediu para ir ao encontro de Jesus andando sobre as águas? Na maior parte das vezes, nós nos atentamos para o fato de que Pedro, ao caminhar sobre as águas, ele afundou. Muitas vezes focamos no fracasso de Pedro, mas precisamos olhar para a ousadia da fé deste homem, porque diante de uma situação que já era caótica, ele se motiva a ir ao encontro de Jesus, se colocando numa situação de ainda maior risco, saindo da sua zona de conforto, saindo do barco para se encontrar com Jesus. Ao ver o mestre caminhando sobre as águas, isso o inspirou a uma fé, a uma ousadia, a ponto de fazer esse pedido. E ele pediu: Jesus, me deixa ir ao seu encontro. Precisamos de uma fé ousada assim. Irmãos, nós não podemos desejar andar sobre as águas o tempo todo. Isso não é para nós. Isso é contra a nossa natureza. Isso é contra todas as leis, inclusive a lei da gravidade. Não é para nós. É equivocado desejar andar sobre as águas o tempo todo, mas é também equivocado desconsiderarmos a possibilidade de que eventualmente, em circunstâncias especiais, possamos experimentar do milagre de Deus e agir contra aquilo que é natural, contra aquilo que é provável, contra aquilo que é esperado. Nós não podemos perder a fé, nós precisamos acreditar que o Senhor é aquele que continua operando milagre e nós podemos experimentar o sobrenatural do Senhor. Pedro acreditou nisso, isso fazia sentido para ele. E é interessante ainda que Jesus valida esse pedido de Pedro, ele legitima esse pedido dizendo: então venha. Isso parece não ser um problema para Jesus. Jesus não o repreende pelo seu pedido, pela sua ousadia. Apesar de saber, inclusive, das limitações do próprio Pedro, Jesus permite que ele tenha essa experiência. Esse tipo de fé parece agradar a Jesus, como a fé do centurião que pediu a Cristo para que curasse o seu servo. E quando Jesus disse que ia até a casa dele para curá-lo, o centurião então falou: não precisa se incomodar em ir à minha casa. Eu entendo dessa coisa de autoridade e eu sei que o Senhor é um homem cheio de autoridade. Basta que o Senhor dê uma ordem e o meu servo será curado lá na minha casa, sem que o Senhor mesmo precise ir até lá. Quando esse homem disse isso, Jesus ficou admirado da sua fé. O Senhor se admira quando algumas pessoas têm coragem de sair da zona de conforto, daquilo que é comum, do que é natural, experimentar daquilo que é da natureza de Deus, que é do sobrenatural. Venha, pode vir, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro então saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. É assim que deve ser. Qualquer tipo de experiência mística que viemos a experimentar, qualquer tipo de milagre, não deve ter outro propósito a não ser nos aproximar de Cristo. Pedro não pediu para andar sobre as águas para ficar reconhecendo o lago a partir de uma outra perspectiva. Pedro não andou sobre as águas desbravando e indo em outras direções.
Pedro foi em direção a Cristo. Era o que lhe atraía. Quando buscamos experimentar alguma coisa sobrenatural, algo místico, não pode ser apenas o místico pelo místico, a experiência pela experiência, senão caímos no misticismo. Tem muita gente buscando de alguma forma experimentar da glória de Deus sem se interessar em relacionar-se com Deus. Experimentar de qualquer coisa que seja do plano sobrenatural só pode ter um propósito: nos aproximar de Cristo, nos fazer chegar mais perto dele, conhecer o seu favor, entender a sua vontade, entender os seus propósitos. Pedro foi caminhando, versículo 30. Mas quando reparou no vento, ele ficou com medo e começou a afundar. E aí o segredo é esse: caminhe, mas não repare no vento. Não olhe para o vento. Não foque no problema. Não olhe só para as circunstâncias. E antes de recriminarmos Pedro, antes de o censurarmos, antes de criticarmos a sua fé, entendamos que Pedro nos representa. Pedro é um típico ser humano, que ora tem uma coragem, uma ousadia, e ora sente medo, está envolvido em fraqueza. Pedro, de alguma forma, representa essa condição que às vezes nós oscilamos entre muita convicção e pouca convicção, muita coragem e muito medo. Pedro é humano. E é comum, às vezes, do ser humano olhar para o problema, e eu acho que foi isso que Pedro fez. Pedro, quando estava ali caminhando, de repente ele deve ter parado, analisado aquela situação, e deve ter pensado: o que eu estou fazendo? Aonde que eu fui me meter? Pedro deve ter calculado. Ele deve ter analisado a situação. Se o vento já estava assustando lá dentro do barco, agora, caminhando sobre as águas, possivelmente era ainda mais assustador. Mas não olhe para o vento. Não estou falando de negar os problemas. Não estou dizendo de fazer de conta que o problema não existe. Ele existe. Ele existe. Mas quando a gente fica olhando só para aquela situação que ainda não se resolveu, quando nós ficamos apenas focados naquilo que nós ainda não temos, quando ficamos intrigados com aquilo que nós ainda não temos a resposta, às vezes não fazemos outra coisa a não ser afundar. Pedro começou a afundar. Não se afunde. Não mergulhe nos problemas, na situação que você não tem o controle dela. Olhe para Cristo. Mantenha o foco em Cristo. Continue olhando para Ele. Continue entendendo que a sua segurança não está na sua força ou na própria situação em si. É no fato de que quem te chamou, quem te disse que pode vir, é suficiente para te sustentar. Não é só a nossa força ou a nossa habilidade. Pedro começou a afundar e então ele gritou: salva-me, Senhor. E agora quem poderá socorrer Pedro? Não existe outra coisa mais coerente a fazermos nas situações em que nós perdemos o controle, a não ser pedir socorro. Mas por mais óbvio que isso seja, nem sempre é o que a gente faz. Às vezes estamos afundando e continuamos afundando. Perdemos o controle e continuamos fazendo como se estivesse tudo bem. Em alguns momentos da minha vida, da minha caminhada, às vezes até da minha luta contra o pecado, eu percebia que estava afundando, mas eu não pedia socorro para Deus, porque eu queria de alguma forma mostrar para Ele que eu ia dar conta. Como se eu quisesse que Ele tivesse algum tipo de orgulho de mim, por eu ter sido forte e eu conseguir sozinho. Mas não é esse tipo de coisa que Deus espera de nós. Se estamos afundando, se ainda não sabemos como resolver, se não estamos dando conta, precisamos pedir socorro. Senhor, socorre-nos. Ajuda-nos. E sabe o que você pode esperar disso? O socorro do Senhor. Foi o que Ele fez. Imediatamente o Senhor estendeu as suas mãos e segurou Pedro. Foi um socorro imediato. O Senhor se movimentou, Ele segurou Pedro, Ele o manteve e não permitiu que ele afundasse. Peça socorro ao Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou?
Jesus não disse para Pedro que ele não tinha fé. Você tem fé, Pedro, só que a sua fé ainda é pequena. É uma fé fraca. É uma fé débil. Mas tem solução para isso. É possível desenvolvermos a nossa fé, exercitarmos a nossa fé. É possível sermos trabalhados da nossa fé. Assim como nós exercitamos os músculos, nós podemos exercitar a nossa fé. E não existe exercício melhor para desenvolver a nossa fé do que a própria dificuldade, do que a adversidade, do que o problema, do que a luta. Para nos fazer perceber como que Deus trabalha, a sua dinâmica, e assim somos fortalecidos, a nossa esperança é renovada, entendemos que Deus é um Deus presente, fiel, bondoso, misericordioso. A minha esperança, a minha confiança em Deus está sempre nisso. Situações que estão fora do meu controle, eu posso apresentá-las a Deus, posso pedir o socorro dEle, que Ele é poderoso para operar. Não significa que Ele fará sempre como esperamos, nem no nosso tempo, mas uma certeza temos: Ele é poderoso para. Ele é suficiente para. Não há nada que seja impossível para o Senhor. Quando entraram no barco, o vento cessou. Alguns acreditam que aqui foi mais um milagre. Talvez sim, talvez não. Mas Jesus entrou ali, as coisas se acalmaram, a tempestade cessou. E o versículo 33 diz que então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E aqui não poderia ter um desfecho melhor para essa história, senão esse. Depois de uma noite difícil, depois de uma madrugada atribulada, depois de um problema em que trouxe medo, angústia, eles agora finalizam recebendo Cristo no barco e o adorando. Não existe forma melhor de passarmos pelas situações, pelas circunstâncias, e ao final reconhecemos a presença de Deus na nossa vida, na nossa trajetória, e o adorarmos. Eles adoraram o Senhor. E que declaração formidável! Os discípulos então disseram: tu és o Filho de Deus. Aquela experiência foi suficiente para que aqueles homens entendessem que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Deus que se encarnou. Eles reconheceram a divindade de Cristo, o seu poder. Aquela experiência os fez perceber então quem era Cristo. Qualquer experiência da nossa vida, qualquer manifestação do Senhor deve nos levar a essa conclusão: aquele que nós servimos é poderoso, Ele é Senhor, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Alguns críticos que não creem na Bíblia negam esse milagre, dizendo que é provável que os discípulos tenham se enganado a respeito do que viram, se enganaram nesse registro, que o mais provável é que Jesus apenas estivesse caminhando à beira do mar, à beira do lago, e por estar perto ali da margem, o espelho d'água fez com que os discípulos olhassem e achassem que Jesus estava caminhando sobre as águas. Ou mesmo que Jesus conhecia ali um caminho das pedras, e por isso, caminhando por aquele caminho, deu a impressão de que ele estava andando sobre as águas. Mas por que duvidar de que o Senhor andou sobre as águas, se nós cremos em coisas mais sobrenaturais? Se a nossa fé está no fato de que Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra, se nós cremos que Deus se encarnou e Ele veio a esse mundo por meio de uma virgem, se nós cremos que o Filho de Deus, quando esteve nesse mundo, realizou muitos milagres, e que Ele andou sobre as águas, e que Ele foi morto, que Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele venceu a morte. Nós cremos que Jesus Cristo, Ele ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, e nós acreditamos também que Ele voltará para nos buscar um dia. Nós cremos na eternidade com Deus, nós cremos no sobrenatural. Andar sobre as águas é o mínimo para o nosso Deus. Ele fez todas as coisas, Ele governa o universo, Ele controla todas as coisas, e Ele voltará para buscar o seu povo, aqueles que creem no seu nome.
nós cremos. E nessa fé, nós podemos avançar no Senhor. Nessa fé, nós podemos avançar, porque com Cristo no barco, tudo vai bem. Não significa que Ele nos isentará dos sofrimentos futuros, mas estamos seguros porque Ele disse que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É pelo fato dEle estar conosco que estamos seguros. É a presença dEle. É o fato de saber que não estamos sozinhos. E eu quero te encorajar nessa noite. Talvez você que está passando por um momento de tribulação, que está no meio da tempestade, quero te encorajar nessa noite a ter uma fé ousada, sair da sua zona de conforto, caminhar em direção a Jesus, ter o foco nele, olhar para ele, não olhar para a circunstância. E se de repente estiver difícil demais e você sentir que está começando a afundar, não tenha medo, peça socorro. Quero te encorajar nessa noite a acreditar que nessa jornada nós não estamos sozinhos. Ele está lá de cima olhando para nós, mas Ele está aqui também entre nós. Ele está também em nós por meio do Seu Espírito Santo. O Espírito que o mundo não pode conhecer, mas que nós conhecemos, que habita em nós, que se manifesta em nós e que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não estamos sozinhos. Gostaria de encerrar lendo com vocês uma letra de uma canção que diz assim: estar aqui é sempre tão difícil. Olhar em volta e não ver mais do que a escuridão. As ondas vêm a cada dia sobre mim e ventos incessantes não me deixam descansar. Mesmo assim eu estou de pé. Não tenho nada além de um sonho e uma inesgotável fé. Isso me faz insistir em estar aqui. Você sabe que eu quero fazer mais do que apenas viver. Eu quero andar sobre as águas sem medo de me afogar. Mesmo que os ventos me façam tremer, olhando em teus olhos e segurando em tuas mãos, eu sei que está tudo bem. As ondas tentam me desesperar, me desacreditar. Os ventos, as circunstâncias dizem que tudo isso é bobagem, que o que vale mesmo é realidade. Mas em tuas mãos eu posso ter força para seguir e não olhar para trás. Eu só quero ouvir a tua doce voz a me dizer: vem sem medo, vem. Eu quero andar sobre as águas sem medo de me afogar, mesmo que os ventos me façam tremer, olhando em teus olhos e segurando em tuas mãos. Eu sei, sim, eu sei que não é ilusão. Eu sei que os nossos sonhos são reais. E quando tudo parecer tão frio e só, me leve em teus braços e me faz descansar. Eu quero andar sobre as águas sem medo de me afogar, mesmo que os ventos me façam tremer, olhando em seus olhos e segurando em suas mãos. Eu sei que está tudo bem. Nós podemos encontrar segurança no Senhor, independente das circunstâncias. Você que acredita no cuidado de Deus e que, em especial neste momento da sua vida, precisa pedir a Ele socorro. Você que de alguma forma especial precisa de uma intervenção de Deus na sua família, na sua vida, nos seus negócios. Eu quero te encorajar a clamar a Ele neste momento. Vamos orar juntos. Vamos depositar diante do Senhor a nossa confiança, a nossa esperança. Feche os seus olhos neste momento. Às vezes pensamos que pelo fato de servirmos a Deus, deveríamos ser poupados de circunstâncias difíceis, do sofrimento, da adversidade. Mas algumas situações são comuns, fazem parte da vida. Alguns ventos que vêm fazem parte da realidade humana. Tem sofrimento que é o que todos nós vamos enfrentar aqui nessa terra, debaixo do sol.
Mas mesmo não sendo poupados do sofrimento, o que deve fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, é saber que aquilo que nós não temos controle, Deus tem. E se necessário, e se estiver dentro do propósito dEle, Ele irá intervir a nosso favor. Ele pode inclusive mudar as circunstâncias. Saia dessa posição de comodidade. Deixe o Senhor, por meio da circunstância, desenvolver a sua fé. Te dar uma fé mais firme, talvez mais ousada, que te dê disposição inclusive para sair da zona de conforto, do comodismo e caminhar em direção a Ele. Caminhar sobre as águas, enfrentar as circunstâncias, enfrentar as adversidades. Nós podemos enfrentar isso no Senhor. Com seus olhos fechados, conta para Ele. Senhor, estamos aqui, somos o Teu povo, somos os Teus discípulos. Confiamos em Ti. O Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso Senhor. Mas às vezes, Senhor, na jornada enfrentamos situações muito difíceis. Ventos vêm contra nós, problemas nos surpreendem. Mas nós acreditamos, ó Pai amado, que os Teus olhos estão sobre nós e a nossa esperança se renova nessa verdade, que não estamos sozinhos, que o Senhor está presente, que o Senhor vem ao nosso encontro, que o Senhor pode entrar nessa situação que estamos e pode mudá-la, o Senhor pode acalmar a tempestade. Começa acalmando a tempestade no nosso coração, Senhor. Começa aquietando a nossa alma, nos dando tranquilidade, inclusive para perceber aquilo que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está talvez nos ensinando por meio do que estamos vivendo. Nós queremos nos aquietar em Ti e confiar no Senhor. Que a nossa fé seja aumentada e que possamos reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Senhor soberano. Nós reconhecemos, ó Pai amado, que o Senhor é Deus que tem operado em nosso favor. E que tudo isso se completará no último dia, quando o Senhor vier para nos buscar e nós nos encontraremos contigo. Nós confiamos no Senhor e entregamos diante de Ti aquilo que nos aflige, o nosso medo. Às vezes o problema está nos perturbando, Senhor, mas nós o apresentamos diante de Ti. Apresentamos nossas vidas e reconhecemos que Tu és Senhor. Queremos não só as Tuas bênçãos, não só os Teus milagres, mas queremos caminhar em direção a Ti, nos aprofundarmos no relacionamento com o Senhor e viver a Tua vontade. É a nossa oração, no nome de Jesus. Se o mar nos submergir, Ele nos traz à tona para respirar. Ele nos toma pelas Suas mãos, Ele nos segura, nos sustenta. O Senhor está conosco.